Os fatos. Quais são os fatos? O acusado está sendo processado como incurso no artigo 147 do Código Penal. Então era um processo de ameaça. Porquanto no dia 10 de setembro, por volta das 10 horas da noite, ameaçou a vítima Vera Lúcia dos Santos, atentando contra sua liberdade pessoal, ao dizer-lhe por intermédio de Saulo Luciano que iria comprar uma arma de fogo para ceifar sua vida, nas penas do artigo 147 caput do Código Penal, tá? Então, um delito de ameaça, em que este aqui é um dos corréus, tá? O nosso tício aqui. Da preliminar de aplicação dos efeitos extensivos. Então, olha que interessante, a gente está falando de efeito extensivo do artigo 580, e agora, numa alegação final, eu vou abrir um tópico, uma preliminar aqui, dos efeitos extensivos, para poder mostrar para o juiz que, olha, uma coisa que aconteceu dentro desse processo aqui de ameaça vai comunicar para o meu corréu, tá? Ele vai ter uma comunicação. O presente caso trata-se de concurso de pessoas, onde o processo seguiu em relação ao acusado Salustiano e ficou suspenso em relação ao outro Tício, revel, citado por edital. Então nós tínhamos dois réus aqui, o nosso Salustiano e o nosso Tício. O processo começou e seguiu com relação ao Salustiano, só que o Tício foi citado por edital, e aí ocorreu o 366. O processo parou e foi suspenso por um tempo, tá? Ele foi revel, citado por edital. Ocorre que a nobre magistrada julgadora proferiu a seguinte decisão no curso dos autos. Considerando que a vítima não compareceu ao ato, apesar de devidamente intimada, denota-se o seu total desinteresse na continuidade do feito para apurar os fatos. Sopesadas considerações tecidas pelo representante do Ministério Público, tem-se que a conduta da vítima caracteriza renúncia ao direito de representação contra o autor do fato. Assim sendo, julgo extinto o presente processo, como moldura no artigo 107, inciso 5 do Código Penal, por falta de condição de prosseguibilidade para o seu prosseguimento, determinando-se em consequência o seu arquivamento. Olha que interessante. A juíza deste processo falou o seguinte: como a vítima não compareceu ao processo, como mesmo intimada ela não veio para dar o depoimento dela, ela não apareceu aqui, o que acontece nesse processo específico? Eu vou julgar extinto o processo, tá? Então, uma das causas de extinção. Lembra, lá no comecinho dessa aula aqui, o que eu falei para vocês? Quais são as causas que cabe esse efeito extensivo do artigo 480? Lembra, eram várias causas. Uma delas era quando subsistir causas comuns de extinção da punibilidade. Então, se o processo for extinto com relação a uma pessoa, tá? Por conta de uma coisa que comunica, ou seja, a vítima não ir, é um fato que vale para os dois. Então ela não veio no processo de um, também não veio no processo de outro. Se foi extinta a punibilidade do primeiro, do Salustiano, isso tem que aplicar para o segundo, que o processo foi desmembrado. Olha um exemplo prático aqui de pedido, tá? Assim, temos que no curso do processo sobreveio decisão favorável que extinguiu o processo por falta da condição de procedibilidade para o réu Salustiano, impondo-se que se estenda os efeitos da decisão ao corréu Tício. Haja vista que se funda em motivos que não são de caráter exclusivamente pessoal e há igualdade de situações jurídicas. O primeiro fundamento do entendimento supraexplicado encontra-se no princípio da isonomia, pois cumpre ao julgador observar o plano fático e estendê-lo ao outro corréu, cujo processo ficou paralisado, decidindo assim de igual modo para os que se encontram na mesma situação, ante o fundamento material. Segundo fundamento que vem reforçar a ideia suprarreferida, situa-se no campo processual, residindo-se na previsão contida no artigo 580 do Código de Processo Penal, que possui o seguinte teor. E aí eu vou abrir uma aspas aqui, tá? O primeiro ponto que a gente vai falar aqui é o ponto do princípio segundo o qual eu não posso ter duas razões diferentes onde eu tenho o mesmo fato. Eu não posso ter dois direitos diferentes onde eu tenho o mesmo fato. Esse é um princípio jurídico, tá? Eu não posso, então, ter duas decisões para os mesmos fatos. Então, por conta disso, eu preciso fazer a extensão. E não só com base nesse princípio, mas também pelo artigo 580. Só que, como eu falei para vocês lá no comecinho da aula, o artigo 580 fala da decisão do recurso interposto. Por conta disso, eu vou ter que explicar que não é só em casos de recurso, é em qualquer tipo de caso, tá? Qualquer tipo de caso. Deflui do citado preceito que, nos casos de concurso de pessoas, o legislador tentou evitar, sempre que possível, decisões contraditórias, quando forem idênticas situações de acusados no mesmo processo. No caso, para hipótese de recurso, a decisão benéfica a um corréu, quando fundada em motivo que não seja de cunho exclusivamente pessoal, estende-se a outro, igualmente lesado, não recorreu da decisão. O dispositivo em destaque não deve ser interpretado como aplicação restrita aos recursos, podendo ser utilizado em outros casos análogos.
E aí eu cito aqui o Júlio Fabrini Mirabete, tá? Ao fazer digressões sobre o assunto, adverte que a regra não limita o benefício ao recurso da apelação, já que é de caráter geral, devendo ser aplicada também aos pedidos de habeas corpus e revisão criminal, que foi aquilo que a gente falou lá no começo da aula também, tá? O artigo 580, ele não aplica só ao caso de um recurso, ele aplica numa revisão criminal, ele aplica em um habeas corpus, e por conta disso eu estou pedindo numa alegação final que se aplique os efeitos de uma decisão que extinguiu o processo para um dos corréus ao outro corréu. A par disso é que se advoga a extensão da decisão benéfica do corréu, desde que fundada em motivos que não possuam conotação exclusivamente pessoal ao outro corréu, revel, citado por edital, que teve seu processo estancado. Assim, fundando-se no conteúdo do artigo 580, que por sua vez encontra subsídio no regramento isonômico, é possível a aplicação análoga desse dispositivo aos casos de concurso de pessoas, quando ocorrer suspensão do processo em relação a determinado corréu e a outros não, desde que a decisão superveniente seja favorável e não se infunde em motivo que possua conotação exclusivamente pessoal. A aplicação é possível até porque foi alcançada para a hipótese a verdade real que se busca para proferir o julgamento, encontrando-se efeito nos princípios retitores da persecução penal. Beleza? E aí o pedido é, aguarde-se a extensão dos efeitos da decisão de folhas 28 ao corréu. E aí esse é o pedido, uma preliminar que você abre, por exemplo, na sua defesa prévia, na sua resposta à acusação. Não tem problema. Esse aqui é um texto possível para sua resposta à acusação. E aí eu termino. Essa é uma alegação final normal, igualzinha, tá? O pedido dela é interessante. Vamos olhar aqui, ó. Isso posto, requer essa defensoria pública, você vai tirar a defensoria pública por óbvio aqui, né? Seja acolhida a preliminar arguida, ou reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, ou ainda, no mérito, seja presente ação julgada improcedente, para surgir a consequente absolvição do acusado tício, tá? E qual que é a nossa tese absolutória aqui? De que não houve interesse da vítima, de que a vítima não queria nem representar, de que não deu para ser comprovado que essa vítima fez realmente uma ameaça.